Se sua dor fica parecendo uma montanha-russa, indo e voltando, mesmo você fazendo o tratamento, é porque ainda não te explicaram isso. Fica até o final do vídeo que você vai entender como evitar essas oscilações, eu diria até naturais, que acontecem durante o tratamento da dor. Ponto número 1. A característica de uma dor na coluna, de uma dor no joelho, de uma dor na TM, de uma dor de cabeça, ela é crônica e recorrente. Isso quer dizer o quê? Que sua dor se comporta como picos e vales. Se você parar para analisar, na média, um ano de história do seu problema, em 12 meses você tem 3 crises, vai na emergência. Eu já atendi pacientes que em um ano tiveram 8 crises. Então a gente anota essa frequência para traçar o comportamento relativo da dor. E por que comportamento relativo? Porque a gente precisa relativizar quando uma dor dessa aparece absurdamente e não tem uma explicação aparente. O paciente, naturalmente, ele acredita que a dor crônica, a dor aguda, uma crise de dor aguda, por exemplo, que te leva à emergência, só poderia ter acontecido se ele tivesse pego um peso, uma sobrecarga, se ele tivesse feito algum movimento errado, se ele sofresse algum trauma que é do acidente. E na real, você pode estar aqui sentado no seu sofá assistindo Netflix, que a crise ela pode chegar. Então, recentemente eu atendi um paciente que teve um estresse somatoemocional muito forte, com uma preocupação relacionada à sua mãe, que foi internada no hospital. E ele fez essa conexão muito importante, porque 48 horas depois desse estresse, ele teve uma crise de travamento de coluna, que ele teve que levantar da cama rolando e se rastejar no chão até chegar numa cabeceira onde tinha um tramal. Ele tomou um tramal e esperou a dor diminuir para depois pedir ajuda do familiar dele. Então, essas conexões elas precisam ser estabelecidas, porque o paciente leigo ele não sabe que isso interfere na dor. Então, comumente no travamento da coluna vertebral, o paciente fica incapacitado de andar. Os primeiros movimentos depois de uma posição de repouso são extremamente ruins. Quando ele acorda, o simples gesto de dobrar para escovar o dente já está incomodando demais. Geralmente as primeiras horas da manhã são horríveis e ele tem oscilação na história natural do sintoma. Essa oscilação, como eu falei, é natural. O comportamento da sua dor respeita um gráfico chamado eletrocardiograma. E quando você estiver no pico, você não vai querer fazer nada que o fisioterapeuta mandou. E quando você estiver no vale, você vai querer fazer coisa demais, e está errado nas duas situações. Alinhe sua expectativa. Porque a dor vai acontecer mesmo durante o processo de tratamento. Não é nada anormal que você se sinta como uma montanha-russa oscilatória dos sintomas. Você precisa perceber se você está com alguma sobrecarga emocional, alguma sobrecarga de trabalho, alguma relação entre percepção de esforço ou recompensa baixa. Por exemplo, eu me dou demais no meu relacionamento, mas minha parceira não me reconhece enquanto homem, enquanto parceiro, enquanto indivíduo, enquanto profissional. Ou meu marido não me reconhece enquanto mulher, enquanto os atos de serviço que eu presto, os presentes que eu dou, enfim, ele não me reconhece, não reconhece o meu papel. Eu tenho a percepção, eu não estou dizendo que é uma relação de esforço-recompensa baixa, mas eu acredito que a relação de esforço-recompensa está baixa. Isso pode acontecer no trabalho também. Eu me dou demais para o meu trabalho e não tenho um reconhecimento profissional, nem o reconhecimento financeiro que eu julgava que eu gostaria de ter. Isso pode acontecer em relações fraternais, relações entre irmãos, relações entre pai e filho. Então, o relacionamento interpessoal interfere na detecção de ameaça no cérebro. Uma estrutura do cérebro chamada amígdala começa a colocar você num comportamento de luta ou fuga. Tá claro? Então, essa oscilação que eu falei no início do vídeo é extremamente natural, e anormal seria se você não tivesse oscilação. Anormal é você estar sendo acompanhado por um profissional da saúde que te diz que você não vai ter mais dor, que você vai zerar a dor. A gente não tem dados relevantes na literatura científica para endossar uma comunicação terapêutica como essa. Você não vai ter mais dor depois do meu tratamento. O discurso aqui é extremamente claro. A dor vai voltar. Não é questão de se voltar.
é questão de quando ela voltar, se você vai ter as ferramentas necessárias para controlar os seus sintomas sem precisar investir seu dinheiro no meu tratamento novamente. É isso que a gente prega. A gente prega autonomia para o paciente. É com autonomia que o paciente vai se libertar das dores crônicas. E aí, durante o tratamento, essa oscilação entre picos e vales, que é gigantesca, ela começa a ficar menor. E à medida que ela vai ficando menor, você vai sentindo menos picos de dor. Você vai sentindo essa oscilação cada vez menor. E ao longo do tratamento você percebe, pô, estou melhor 70%. Minha incapacidade reduziu 90%. Ou então o paciente ainda está com dor, está experimentando a pior dor da vida dele, mas não está mais travado para andar, não está mais travado para alcançar um objeto no chão, não está mais travado para carregar o filho no colo. Já está tolerando. Já atendi paciente que não conseguia sentar à mesa para tomar o café da manhã com a família. E chorava todas as vezes que não conseguia sentar à mesa para tomar o café com a família. Então já vai estar tolerando o tempo sentado prolongado à mesa do café da manhã, já vai estar tolerando um congestionamento no trânsito, porque ele vai ter que ficar muito tempo sentado prolongado dirigindo o carro, né? Então a gente precisa ficar ligado nesses aspectos. Esses aspectos que vão determinar o alinhamento de expectativa com o seu tratamento para você não se frustrar. Então não se desespere porque o comportamento do seu sintoma é de uma montanha russa. Isso é normal. Você só precisa ficar preocupado se você perceber que não está evoluindo com o tratamento. E a evolução do tratamento não é, minha dor não está diminuindo. Não, é sua capacidade funcional. Porque a dor é a última coisa que vai melhorar. Para a dor se instalar em você, várias coisas aconteceram. Eu me estressei no trabalho, eu me estressei com minha mãe, eu me estressei com minha esposa, eu me estressei com meu sócio, com meu funcionário, com as demandas que eu não estou conseguindo assimilar, eu não tenho ajuda de terapeuta, eu estou fazendo atividade física aquém do que deveria, eu estou me alimentando mal, eu estou engordando, eu estou dentro de um perfil que é altamente inflamatório para o meu organismo, então meu cérebro já não funciona bem, a minha resposta à medicação já não fica bem, então não existe outro caminho para controlar a dor com autonomia que não seja monitorando seus dados dos pilares de saúde. Alimentação, hidratação, exercício e atividade física, porque sim, são coisas diferentes. Hidratação, alimentação, exercício e atividade física, saúde mental e higiene do sono. Esses 5 pilares estão ajustados, é muito difícil você cronificar uma dor. Agora, se você vem por causa de crises de ansiedade, por causa de depressão, por causa de síndrome do pânico, por causa de transtorno bipolar, por causa de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, por causa de conflitos emocionais na família ou no relacionamento, se você vem privando esses pilares, buscando regulação emocional por causa através do uso de telas no Instagram, por exemplo, antes de dormir, e aí você não dorme bem, usando cafeína depois de 3 horas, aí você não dorme bem, aí você vai buscar regulação emocional na comida, aí ingere uma quantidade calórica absurda porque não dormiu bem, porque o sistema de saciedade não tá bom. Tudo isso vai fazer com que o seu cérebro não funcione para regular dor. E aí esses picos e vales do início do vídeo serão cada vez maiores, cada vez mais oscilatórios, entende? Então a gente precisa alinhar sua expectativa no que diz respeito a isso. Busque sempre um profissional para te orientar e te dar as explicações que são necessárias para o seu caso, para você entender o seu problema e não se desesperar. Porque cada vez que você estiver no pico, você vai querer ir para um outro profissional. Você vai querer sair da fisioterapia, ir no médico, ir na emergência e receber informações que são completamente contrárias ao que o profissional que está te acompanhando semanalmente, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, 1 vez a cada 15 dias, está te orientando. E quando as informações são conflitantes, o paciente fica, meu Deus, e agora? Acredita em quem? Não é mesmo? Não é isso que a gente quer para você. A gente quer que você acredite no seu corpo. O que é que seu corpo está falando a respeito do tratamento que você está fazendo? Minha dor tá igual, minha dor tá pior. Calma! Aquele questionário que você respondeu lá, que você deu o seu perfil de incapacidade, você lembra quanto tava? Eu cheguei com 80% de incapacidade, 60%, 47% de incapacidade. Agora eu tô com 12%. Eu dei 3 atividades que eu não conseguia fazer, eu tô fazendo 2 das 3. Olha só, eu já não tô acordando por causa da dor. Eu já não tô usando as medicações do jeito que eu usava antes, tô usando muito menos. Olha quanto parâmetro de melhora.
Então não é mágica, não é rápido, não é da noite para o dia. É um processo de tratamento que pode variar a depender do caso de 3 a 24 meses. Existem pacientes em tratamento de 3 meses, outros de 6 meses, outros de 1 ano, outros de 2 anos. Dor crônica que já ultrapassou a barreira de 3 meses de dor, não melhora antes de 3 meses. Se você melhorou antes de 3 meses é porque você não tinha um problema de uma síndrome dolorosa crônica. Você tinha qualquer besteirinha e foi muito mal avaliado por profissionais, e aí quando chegou num profissional bom, o cara foi lá e resolveu seu problema com 1 mês, com 3 semanas, quiçá. Não é esse perfil que a gente atende aqui. A gente atende um perfil que o quadro de dor já cronificou. Isto é, o cara teve a crise, se recuperou da crise, saiu da crise e continuou com algum grau de dor. Esse grau de dor se perpetuou por mais de 3 meses e ele começou a oscilar entre crises e agudizações da dor, usando remédios de forma crônica, usando corticoides para se aliviar, enfim, adotando estratégias com profissionais que não são de tratamento da dor. Cara, se você tá com um personal trainer e ele tá te orientando, o cara tá treinando você. Ele não tá tratando sua dor. Se você tá com um fisioterapeuta e o cara tá te orientando, ele não tá ajustando sua saúde mental. Quem ajusta a saúde mental é o psicólogo. Entende? Então, a gente precisa entender se eu tô com um profissional que trata a dor ou que trata outra coisa. Porque aí a gente pega pacientes que estão fazendo alongamentos que são completamente prejudiciais para o quadro dele. Quadro de uma dor ciática, quadro de uma dor cervical irradiada para o braço. Porque não explicaram todo esse processo que eu acabei de explicar. Não explicaram a história natural do sintoma, não explicaram que o comportamento da dor não é de inflamação, não explicavam que o problema não é postural, que não é por sobrepeso, que o cara tem apenas uma rigidez. Gente, quando você tiver com dor e essa dor não tiver surgido através de um relato de trauma, queda ou acidente, o profissional que vocês têm que procurar é o fisioterapeuta músculo-esquelético. Esse profissional é o especialista em dor, tá bom? Um grande abraço, movimento é vida.